Paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, vamos passar por aqui hoje para falarmos sobre filhos. Vamos tocar nesse assunto aqui. Hoje e basicamente é este o tema do nosso vídeo. Por que você está tendo que bater no seu filho para que ele te obedeça, nem que seja momentaneamente? Por que pais batem em filhos para que se restabeleça a ordem das coisas? Todos sabem o meu método de educação, basta você voltar em vídeos meus aqui mesmo na internet. Eu não educo baseado em princípios de psicologia, coach, como se tem hoje em dia aí, essa educação fracassada que querem colocar hoje em dia para os nossos filhos, educação positiva e essas bobagens todas que inventaram por aí, cantinho de pensamento, essa coisa toda, eu não acho que isso seja eficaz de nenhuma forma. Entretanto, todavia, vamos falar sobre alguns pontos aqui interessantes. Mas antes de tudo, já deixa aí o seu joinha nesse vídeo. Vamos lá, deixando aí o seu joinha. E também comentem esse vídeo e compartilhe para outros pais cristãos, para que nós começamos, irmãos, aqui a falar sobre esse assunto que é de tamanha importância. Lembrando a você, se não é inscrito neste canal aqui, onde está esse vídeo, provavelmente esse vídeo vai estar em 3 canais nossos. Se não é inscrito, se inscreve nesse canal, que ele também faz parte aí do nosso escopo de comunicação com vocês. Mas antes de tudo, irmãos, eu quero lançar aqui, mostrar a vocês esse lançamento do livro Rabisco e Sua Turma. É uma história em quadrinho que eu escrevi, eu desenvolvi a história juntamente com a Débora, com a minha filha, e olha só como ficou lindo esse livro aqui. Ele, por enquanto, está indo no tamanho A4, assim, é um livro muito legal. Rabisco e Sua Turma e O Homem que Não Sorria. Olha que livro lindo que tá esse livro do Rabisco aqui, tá? É um livro muito interessante, com princípios bíblicos, bem colorido para criança entre 4 a 8 anos. É um livro, assim, muito interessante, uma história em quadrinho para você contar a historinha para os seus filhos, tá bom? Então, se você quiser adquirir, vai estar aqui na primeira descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá aí o nosso telefone, onde você pode adquirir o nosso livro do Rabisco, tá? E também nós temos aqui um livro para pais, Ensinando a Criança no Caminho, os 4 Pilares da Educação Eficaz. É o livro que eu vou falar um pouco sobre ele aqui hoje. E esse é para pai, irmão, pai, tá? Masculino, pai mesmo, pai ausente, filho delinquente. O drama de Absalão, como o rei Davi criou um monstro dentro de sua casa. De repente nós estamos criando monstros. Monstros não nascem monstros. Nós os criamos dentro da nossa casa sem saber o porquê. Esse livro eu escrevi ele já há algum tempo atrás e relançamos ele agora. A professora Dara Foley fez aqui um trabalho excepcional, minha irmã Dara, que é gente aqui, nossa mesmo aqui, fez um trabalho lindo nesse livro aqui, para ele ficar melhor, mais atualizado. Então, eu estou caçando aqui. Ele foi lançado em julho de 2012, e foi relançado agora em setembro de 2023. Então, ele já é um livro que está aí no ramo. Depois eu venho falar sobre esse livro aqui com vocês, Pai Ausente, Filho Delinquente. E também 7 pecados capitais dos casais. Descubra os 7 erros que levam um casamento ao fracasso. Esse livro é muito interessante. Vou fazer um vídeo sobre ele também, tá bom? E também farei um vídeo sobre esse daqui, ó. Uma viagem chamada Casamento, Segredos da Vida a 2. Irmãos, o casamento é uma viagem ali que tem bagagem, que tem desconforto. Muitas vezes, a maioria das vezes, tem desconfortos, tem tudo isso, mas uma viagem, você não pode descer no meio do caminho, tá bom? É um livro muito interessante para você ler. E também tem o nosso grande xodó, que é Resgatando a Família Tradicional Cristã. Esse livro é um livro de
É um livro de quase 202 páginas aqui, somente sobre família, divórcio, sexualidade. Responde-se perguntas aqui nesse livro do tipo se pode um cristão fazer todo tipo de sexualidade ou não. É um livro muito interessante para você poder ler, tá bom? Movimento feminista, a gente cita aqui, movimento da psicologia, ou seja, é um livraço. Então eu aconselho você a ter esse livro aí, esses livros que eu te falei. Se puder, compre todos eles junto com o Rabisco também, que a gente já manda tudo para você com um frete baratinho, tá bom? E parcelamos em cartão, do jeito que vocês quiserem fazer. Basta entrar em contato conosco. Primeiro comentário do vídeo fixado aqui. Mas vamos lá. Queridos, vamos falar um pouco sobre por que meu filho não me obedece. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Uma das coisas, gente, que nós estamos vendo hoje no mundo é que o mundo está passando por uma crise de identidade, aonde os pais estão se perdendo no quesito educação de filhos. E aqui é que está o pega para capar todo. A questão toda está justamente aqui. Nós estamos em um período muito difícil das coisas. Por quê? Veja bem uma coisa. Nós estamos vendo a disfunção familiar acontecer de uma forma tão avassaladora e nós não sabemos como fazer. Muitos pais, não sabendo como lidar com os filhos, eles vão entrando na onda da psicologia, arrumando doenças que a própria pediatria não reconhece essas doenças como doença. Como do tipo TDAH, como do tipo TOD. Muitos pediatras e outros psiquiatras não reconhecem isso como doença, como síndrome, nem aqui nem na China. Mas, e agora, tomemos muito cuidado, porque estamos dando laudo de autismo para criança como se dá a troco de broa. Leve, moderado, alto, e estamos dando nome às coisas que é muito complicado. Eu não nego que está tendo coisas aí com as crianças que têm problemas. Existem crianças que sim, que têm problemas seríssimos de saúde. Eu não nego isso, mas eu cogito muitas das vezes a maioria desses diagnósticos, porque estão dando isso como se fosse a troco de broa, em adulto, em isso, naquilo outro, como se isso fosse uma coisa banal. E estão banalizando isto e colocando em risco as crianças que de fato têm algum problema para ser resolvido. Então tomemos cuidado, irmãos, quando as coisas viram normalizados demais. É aqui que eu chamo a atenção de todo mundo. Porque ao tentar normalizar as coisas demais e a banalizar um diagnóstico, nós complicamos quem de fato precise disso. É isso que eu chamo a atenção de todos os senhores, tá? Então, dito isso, nós estamos, na maioria das vezes, arrumando nome bonito para disfunções familiares. Meu filho tem TDAH. Toda criança que chega aqui, todos os pais que chegam para mim dizem: pastor, meu filho foi diagnosticado com TDAH. E aí a minha fala com eles seu filho não tem problema nenhum, o problema está com vocês. Gente, todo problema, se você buscar desse porte que eu estou dizendo, TDAH, TOD e assim por diante, você vai buscar isso na origem, ele tem a ver com disfunção familiar. Ele não tem muita coisa a ver com medicamento, ele tem a ver com disfunção familiar. Observe bem como seus filhos estão sendo criados e que tipo de ambiente vocês estão criando seus filhos. É aqui, gente, que está a questão toda. Um casamento despreparado é uma base para filhos desajustados. Enquanto você não entender que toda a sua formação começa em casa, que o seu exemplo, seu ensino, sua disciplina e o seu amor é a base sólida para criar cidadãos, ou como diz o presidente, cidadãos, né? É uma base sólida para criar cidadãos respeitáveis, nós vamos continuar vendo muitos jornais policiais ganhando prêmio como mais lido. Veja bem, nós estamos tentando tratar de crianças
que têm problemas sérios, mas os problemas não são as crianças em si, e sim os pais que estão criando essas crianças. É sobre isso, gente, que nós estamos tratando aqui hoje. É sobre isso que eu chamo sua atenção para se tratar aqui nesse vídeo. A criança não tem um problema, eu não vejo problema quando a criança de 5, 6, 7 anos enfia a mão, para ser um português mais chulo, enfia a mão na cara de um coleguinha na escola, ou morde ele, ou desobedece à professora e assim por diante. Eu não vejo um problema nessa criança ainda. Eu vejo um problema nas famílias que enviaram essa criança para a escola. Toda família que tem, perceba, como os pais se tratam na frente dessa criança. Brigas constantes, desequilíbrio, principalmente do pai, da ala masculina. Principalmente isso, o desequilíbrio familiar, tudo isso gera na criança duas coisas. Ou ela vai ser uma criança extremamente problemática e retraída, ou ela será uma criança extremamente violenta e retraída também. Então nós temos que começar a entender que, por que é que você, quando chega em um ambiente, ninguém quer ficar perto do seu filho, ninguém quer ficar, você não é bem-vindo quando vai para um ambiente desse? Por que você tem que quebrar toda hora um barraco com o seu filho, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, por causa da educação dos seus filhos? Por quê? Então o problema não é nessa criança. O problema está em como você trata. O problema está em como você educa. Por isso que nós estamos tratando desse assunto com você. Porque a Bíblia vai dizer, ensine a criança no caminho em que deve andar. Não é olhar para a criança e dizer o caminho é aquele. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo para você ensinar a criança no caminho, andar com ela neste caminho. É aqui que mora o negócio. E o primeiro pilar de uma educação eficaz, como estamos falando aqui hoje, é o exemplo. O exemplo é o método mais eficaz de uma educação, pois as crianças aprendem o que vivenciam. Crianças não aprendem o que você fala, crianças aprendem o que vivenciam. E uma das questões, irmãos, aqui que foi a proposta inicial do nosso vídeo, para nós não perdermos ele de vista, é que o exemplo, veja, os filhos estão cada dia mais rebeldes por um motivo bem justo. Os pais são maus exemplos para os filhos. Qual é o exemplo que você está dando para seus filhos? Perceba uma coisa. Que tipo de exemplo nós, como pais, você como pai, como mãe, está dando para o seu filho? Qual é o exemplo? O discurso é muito bom, irmão, mas como dizem os militares, mas o exemplo arrasta. Não adianta você falar com a boca e o seu exemplo ser outra coisa. Crianças vão ouvir o seu exemplo e não o que você fala. Se você é um pai que chama palavrão dentro de casa toda hora, tenha certeza que seu filho vai fazer isso. Se você é um homem extremamente violento dentro de casa, tenha certeza que seu filho vai reproduzir isso na escola, num ambiente de amigos, aonde ele estiver, ele vai reproduzir esse negócio. Tome muito cuidado com o que você está educando. Perceba mais uma coisa aqui. O exemplo, primeiro exemplo que eu coloquei aqui é o exemplo de uma mãe. Como você, mãe, que tipo de exemplo você dá para seus filhos? Como você trata seu marido dentro de casa? Será que os seus filhos observam você respeitando como seu marido? Será que você que é mãe, os seus filhos observam em você uma mulher que respeita, que ama, que cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu marido? Será que é isso que eles estão vendo? Se eles estiverem isso, tudo bem, estão tendo um exemplo excelente de vida, mas será que é isso mesmo que os seus filhos estão vendo em você? A Bíblia ensina que as mulheres devem ser exemplo, tendo suas vidas castas em temor ao eterno Deus, como está em 1 de Pedro 3,2. Há mães cujos legados para suas filhas se reduz a uma caixa de maquiagem, a alguns batons e uns vestidos caros. Esta é a vida fútil da maioria das mães que estão ensinando suas filhas hoje em dia, seus filhos. Vivemos em um mundo de mulheres cada vez mais turbinadas e amantes de sua beleza, mas com as mentes a cada dia mais vazias. Que tipo de mentalidade você, que é mulher, tem para educar uma criança?
Como você está se empenhando nisso? De onde busca? Qual é a sua fonte de ser mãe? Qual é o seu exemplo? Qual é a sua inspiração? Você se inspira em quem para ser mãe? Tome cuidado com as suas inspirações. Veja mais, vamos falar dos pais como exemplo. O exemplo do pai é algo assombroso. O filho sempre procura o pai como exemplo a ser seguido. Quando uma criança olha para o pai, ela não tem dúvidas. Ela quer ser como aquela pessoa. Mas quando ela vai crescendo, ela vai entendendo que o seu pai pode fazer algo. Então, ela também pode. Pois o pai é a sua fonte máxima de inspiração. Perceba, uma criança vai crescendo e ela vai vendo o pai fazer aquilo. Então, como ela tem no pai, no homem, um exemplo firme do que é um caráter sólido, era para ser assim, tá? Como ela tem ali firme que aquela pessoa tem um caráter sólido, o que a criança vai observar? A criança vai olhar e vai dizer que ela quer ser o que o pai dela é. E aí o que ela vai fazer? Ela vai reproduzir em si tudo aquilo que o pai faz. Toda ação que o pai faz, ela vai fazer. Porque ela acha isso o máximo, ela acha isso top demais para se fazer. Porque a maior figura, o exemplo máximo dela é o pai. Então ela vai fazer igual. Vocês viram que a culpa não é das crianças? Vocês viram que a culpa é nossa? Uma outra coisa para educar filhos, primeiro exemplo, depois ensino. Para cobrar algo, você terá que primeiro ensiná-lo. Você não pode cobrar de uma criança algo que você não a ensinou. Ensine a criança no caminho, ensine. Ensino requer tempo. Ensino requer repetições. Um dos mandamentos perpétuos para o povo de Israel foi que eles deveriam ensinar a palavra do Deus eterno para seus filhos. Deuteronômio 11, 19. O que você tem ensinado para seus filhos irá determinar que tipo de pessoa ele será mais à frente. E, de novo, o exemplo e as palavras agora. Você ensina e você segue o que está ensinando. Por quê? Ao ensinar o seu filho com a boca, você vive o que ensina e aí ele vai entender que aquele ensinamento faz sentido, porque você está vivendo ele. Então, o ensino, irmãos, e algumas coisas que nós temos que aprender sobre ensino é que, primeiro, você só aprende quando alguém lhe ensina. Segundo, você só ensina se um dia aprendeu. Terceiro, você não pode fugir do que aprendeu. E quarto, ensinar requer tempo e muito investimento. O quinto ponto sobre ensino é que ensino requer etapas. Você não pode ensinar uma coisa hoje e fazer a criança entender uma coisa que você entendeu com 40, 50 anos de idade. Etapas, respeite as etapas do ensinamento. E ensino, sexto lugar, requer uma caminhada com um aluno. O sábio disse: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Observe, ensinar a criança no caminho e não ensinar a criança o caminho. O sétimo ponto sobre ensino é que ensinar requer diálogo, requer conversa, e muita conversa. O oitavo ponto sobre ensino é que ensino requer presença. Você já parou para pensar? A pessoa quer ensinar sem estar presente, como é que isso funciona? Como funcionaria um ensinamento onde a pessoa não está presente mais? E o nono lugar, ensino requer doação por parte do mestre. Quanto tempo você tem se doado para ensinar o seu filho? Ensinar sobre tudo. Quanto tempo você que é pai tem parado para fazer isso? Ensinar, em décimo lugar, requer estabelecer vínculos entre o aprendiz e o mestre. Quando eu começo a ensinar um filho, eu começo a criar vínculo sólido com ele. Eu começo a criar vínculo sólido com meus filhos. Hoje eu tenho uma filha vai fazer 22 anos. Este ano, a Débora completa 22 anos.
Mas a Débora não é só uma filha que eu tenho, é uma grande discípula. Foi um vínculo que criamos entre mestre e discipulado, discipulado e discipulador. Perceba, nós não podemos chegar ao ponto de querer que o filho seja um discípulo se você não investiu tempo adequado para isso. O amor e o outro ponto de um pilar de uma educação eficaz, porque o seu filho, você está tendo que bater no seu filho para restabelecer algum grau como eu posso te dizer, algum grau de autoridade sobre ele. É porque está faltando esses pilares que eu estou te falando. Um outro pilar que, para se educar uma criança bem, é o amor. O amor é o combustível de uma educação eficaz. É a falta de Deus nas famílias que provocou uma onda de falta de amor dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. O amor paternal tem se esvaído do coração dos pais. Nós estamos vendo, irmãos, as pessoas quererem educar o outro sem amor. E quando dizem que tem amor, é um amor distorcido. Que não consegue dizer não, que não consegue disciplinar, que não consegue fazer nada disso. É um amor totalmente distorcido. E da outra ponta da lança, você não pode disciplinar uma criança sem amor, porque se você vai disciplinar sem amor, não é disciplina, é tortura. Vocês entendem como isso aqui é um conjunto? Não dá, veja, voltando lá atrás, exemplo, ensino e amor. Você só pode ensinar se tem exemplo para isso. Se você não tem exemplo, você não vai ensinar nada. Você vai falar com a boca, vai perder tempo. Você vai falar com a boca e vai agir de outro jeito. E a criança vai seguir o que você está fazendo e não o que você está falando. Então você perdeu tempo aqui. Se você não tem exemplo, se você não tem ensino, basicamente você não tem amor por essa criança. É assim que funciona a coisa. Se você não tem amor, se você não tem exemplo, não tem ensino, não tem amor, você não pode disciplinar. É por isso que as crianças hoje estão do jeito que estão. Porque nós rompemos com esses pilares de educação que estamos vendo aqui, e esses pilares de educação não são baseados em compêndios psicológicos, porque se tem alguma coisa ali que preste, é somente a folha onde foi impresso essas porcarias. Nós estamos buscando aqui as bases sólidas bíblicas para uma boa educação. E não o que Jean Piaget falou sobre adolescente, não o que Vygotsky falou, não é nada sobre isso, não é o que foi colocado dentro das escolas, não. Isso aqui que eu estou falando é pilares bíblicos, é pilares de casa, é o que se aprende dentro de casa. Você está enviando uma criança violenta para a escola porque esses pilares foram rompidos na sua casa. Então não existe educação sem isso aqui que eu estou falando. Perceba uma coisa. Então, se você não tem amor, não deveria educar. Ou se você tem um amor distorcido, é porque você não tem ensino. E aí, de novo, vai estar do jeito que está a sua casa. E um outro ponto para se ter uma educação eficaz boa é disciplina. Disciplina sem exemplo, sem ensino e sem amor torna-se agressão física e verbal. Não existe, irmãos, como disciplinar. Disciplina sem amor é ditadura e espancamento. Se você não está disposto a disciplinar com amor, então não está disposto a amar, meu Deus do céu. As pessoas, às vezes em quando, me ligam e dizem, olha, eu quero ser um pai que discipline com amor, com cuidado, tal. Eu digo, mas por que você está me falando de disciplina sem antes falar de exemplo? Por que você está me falando de disciplina sem antes me falar de ensino? Por que você está me falando de disciplina sem antes me falar de amor? Irmãos, nós não podemos falar em disciplina se não vamos falar desses 3 pilares aqui primeiro. Você não pode ignorar isso aqui. Para se chegar aqui na disciplina, você tem que entender que disciplina não é espancar criança, que disciplina não é se erguer contra a criança. Disciplina é estabelecer limites. Disciplina é estabelecer regras e regras serão cumpridas. Por que um pai? A pergunta simples é: por que um pai e uma mãe têm que bater em um filho? Quando chega-se ao limite de um pai bater num filho,
ele chega para restabelecer a ordem, ou ele está batendo porque ele perdeu o domínio da situação? Você entende o que eu estou falando? Quando um pai toma uma atitude extrema desse tipo, de ter que corrigir, e eu estou falando aqui de pegar a criança e colocar em um castigo e assim por diante e tal, colocar num cantinho do pensamento, como se fazia sempre e tudo. Quando chegamos a esse ponto, quando chegamos ao ponto, igual os nossos pais que de vez em quando davam-lhes umas varadas de marmelo em nós outros. Quando se chega a este ponto, é porque está se restabelecendo a autoridade, mas se está se restabelecendo é porque eu perdi ela já. Quando um pai tem que agredir um filho, veja, aí eu já não estou falando mais de disciplina, estou falando de agressão. Quando um pai tem que restabelecer alguma coisa e ele diz a mim que ele tem que bater no filho para isso, eu sempre digo a esse pai ou a essa mãe, você vai espancar o seu filho e não vai resolver o problema, porque o problema não está em bater numa criança. O problema está, aliás, há um problema grande em quando você bate em uma criança, justamente porque você perdeu todo tipo de diálogo com essa criança, você perdeu todo tipo de autoridade com ela. E sim, você deve restabelecer a autoridade, mas não batendo. Porque não vai resolver o problema. Você vai criar outro problema na criança, você vai criar uma criança violenta a partir disso. Um pai chega para mim e diz, olha, eu tenho que bater no meu filho, ou seja, hipoteticamente chega para alguém e diz, olha, eu tenho que bater nessa criança toda hora para ela poder obedecer. Não, você não está batendo nela toda hora para ela poder te obedecer. Você está batendo toda hora nela para ela poder ter medo de você, e isso é diferente de educar. Você está criando nessa criança simplesmente uma questão de que ela vai olhar para você e ter medo por algum tempo, mas quando ela tiver corpo, quando ela tiver robustez para olhar você nos olhos e dizer você não consegue mais me bater, como é que você vai fazer agora? Então, irmãos, bater em uma criança, tomemos muito cuidado, porque isto é uma coisa paliativa. Isso não vai resolver problema de ninguém, não. Muitos pais acham que bater em criança, olha aqui, eu estou ensinando com a vara, estou ensinando correção ao meu filho. Para, gente, isso não vai levar você a canto nenhum, não. Primeiro que é ineficaz. Por quê? Porque você não tem mais autoridade. É por isso que você está tendo que bater. Eu não estou nem falando do ponto de vista jurídico aqui, nada disso, não. Estou falando do ponto de vista aqui educacional mesmo. Isso não vai funcionar. Não é assim que funciona a coisa. E outra coisa, mesmo se você coloca de castigo toda hora, faz isso, aquilo, outro, põe no cantinho do pensamento, eu não bato, mas põe no cantinho do pensamento, faço isso, faço aquilo. Observe, por que você tem que fazer isso toda hora? Por que você toda hora está fazendo isso? Porque esta criança está sendo criada em um lar disfuncional, aonde não se tem autoridade sobre ela, porque não se tem autoridade sobre nada. Eu estou falando de assuntos aqui muito melindrosos, eu sei disso. Questão de bater, disso, aquilo, outro. Porque quem olha, vê eu falando sobre educação de filhos. Eu criei uma criança sem tocar nela. E a Débora nos respeitava de um jeito, e nos respeita, graças a Deus, de um jeito excepcional. Mas não criamos também uma criança, olha, cuidado, filhinha, tal. Não, não foi nada disso. Uma educação sólida, firme, bíblica, mas com muito ensino envolvido, com muito exemplo envolvido, com muito amor envolvido e com muita disciplina envolvida. Não é não. Dizer não para a criança, irmãos, cria nela um caráter que você nem imagina. Mas nós estamos dispostos, a questão toda é: por que você está tendo que bater em uma criança se não vai resolver o problema? Você está abrindo as portas para criar outro tipo de problema daqui a pouco. Nós estamos achando que coisas paliativas são resoluções. Claro que a criança vai ficar
acuada e assim por diante. Mas a questão é, se você observar, o pai corrige agora, daqui a 3, 4 horas a criança está fazendo a mesma coisa. Se corrigisse, irmãos, desse porte que eu estou falando com vocês, se bater em uma criança resolvesse o problema, você só bateria uma vez. Mas por que você tem que continuar batendo? Porque o provérbio diz que a astúcia está no coração da criança, mas cabe à mãe e o pai conter isso. E conter a astúcia de criança não é com pancada. Conter a astúcia de criança não é com beliscão, não é puxando daqui, levando de lá, não, não. Isto se faz com ensino. É com coisas sólidas. É com coisas que funcionam. E definitivamente, nós vemos pais quererem corrigir filhos por motivos fúteis, coisas pequenas. Coisa que criança vai fazer de novo amanhã, meu Deus do céu. Então por que você está corrigindo a criança por causa disso, se é uma coisa de criança fazer? Limites sérios não estão sendo colocados, mas coisas pequenas os pais querem porque querem que a criança faça. Atendi uma criança esses tempos para trás, muito estressada demais com os pais, tudo, e aí os pais disseram a mim que não sabia muito o que fazer mais, porque a criança estava assim, estava assado, e aí a gente chegou para conversar, e quando foi ver a questão da criança, tinha lá uma coisa. A criança tinha uma agenda que parecia um executivo. Tiramos a agenda da criança, a criança melhorou. Percebe, gente? Percebe isso aqui? Nós estamos dispostos a disciplinar filhos sem exemplo, sem ensino e sem amor. Isso é uma loucura. Talvez se você tenha exemplo, talvez se você tenha ensino e talvez se você tenha amor, a disciplina ela se torna dispensável de qualquer maneira, porque você criará um sujeito disciplinado dentro disso. Se esses 3 pilares existirem, o quarto pilar de uma educação eficaz, que é a disciplina, ele nasce da junção desses 3. Esses 3 aqui criam o quarto. Porque você não vai precisar, de nenhuma forma você vai precisar levantar-se com força contra seu filho. Porque a pergunta que fica, irmãos, por que uma criança, note bem isso aqui, por que uma criança de 4, 5 anos consegue dominar um adulto que tem o tanto de peso, vamos supor assim, uma criança de 10 quilos, 20 quilos consegue dominar um adulto de 100 quilos? Por que eles conseguem ter mais força do que um adulto? Por que eles conseguem ter mais tudo isso do que um adulto? Por que eles não conseguem temer um adulto? Porque essa é a pergunta que você tem que se fazer. Ou será que às vezes nós estamos estressados com as nossas crianças por elas serem crianças? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou será que às vezes nós estamos estressados com as crianças simplesmente por elas serem crianças? Gente, crianças faz barulho. Crianças fazem birra, crianças fazem alguma coisa de criança, meu Deus do céu. O mal é que nós queremos criar crianças como adultos e os adultos estão virando criança. Este que está sendo o mal de tudo. O mal é que nós queremos que as nossas crianças sejam educadas sem ninguém educá-las. O mal é que nós queremos levar para a igreja uma criança para ser educada na igreja quando a função de educar é de vocês, que são pais. O mal é que nós queremos que o Estado eduque nossas crianças desde que eles não se metam com as nossas crenças, mas nós não ensinamos as nossas crenças aos nossos filhos. É aqui que está tudo desorganizado. E saiba disso. Crianças criadas em famílias disfuncionais. Se vocês têm uma família que vive brigando, vive discutindo, o filho vive vendo isso toda hora, a filha está vendo isso toda hora, saiba de uma coisa. Vocês estão criando monstros dentro de casa. Porque filhos não acreditam no que você fala, eles acreditam no que você faz. E saibam disso, eles vão somente repetir o que vocês estão fazendo. Não é certo, irmãos, tentar corrigir crianças sem amor. Não é certo.
Não é certo tentar disciplinar filhos simplesmente sem ensino, sem amor e sem exemplo. Não faça isso. É uma loucura. Bons pais, pais bíblicos, eles têm exemplo. Pais bíblicos, eles ensinam. Pais bíblicos amam. E pais bíblicos disciplinam. Este 4 pilares de uma educação eficaz. Mas quando os 3 existem, a criança cresce disciplinada por si só. É aqui que está. Porque vai estar envolvido com o ensino, e vai estar envolvida com o exemplo, e vai estar envolvida com o amor. Meu Deus do céu, qual é o ser humano que não cresce disciplinado no meio disso? Mas quando não se tem nenhum desses 3 primeiros, o 4º também não vai existir. E o que pode existir na sua casa é violência contra a criança, e aí é complicado. Sem estes 4 pilares, sem estes 3 pilares de educação eficaz, bíblico, exemplo, ensino e amor. Se você envolver esses 3 pilares, ensino, exemplo e amor, o 4º é criado instantaneamente, que é um ser humano disciplinado, que é um ser humano que não vai precisar apanhar para aprender, porque ele tem alguém ensinando ele com a boca e com o exemplo e com amor. Para que você vai bater numa criança dessa? Porque ela vai ser disciplinada. Agora, se não tem esses 3 pilares e você quer colocar o 4º pilar aqui, que é a disciplina, isso aí só vai virar espancamento de menor, espancamento de criança, e isso não vai funcionar. E isso não vai funcionar nem para você, nem para a criança, nem para ninguém. Então entenda, disciplinar sem esses 3 mecanismos que eu falei aqui para você, você não é bíblico, você é um louco. Apenas isso. Quem disciplina sem exemplo, sem amor e sem ensino, é apenas um maluco, querendo ensinar a criança batendo. Isso não se ensina ninguém assim. Isso sim é espancamento. Então tomemos cuidado, irmãos, para nós não estarmos cometendo um crime contra Deus e contra a sociedade, contra a justiça, com os nossos filhos. Se esses 3 pilares primeiros fazem parte da boa educação dos seus filhos, os 3 pilares primeiros são exemplo, ensino e amor. O 4º pilar, que é disciplina, ele vem a reboque nesses 3. Porque ele vai simplesmente ser uma criança disciplinada. Crianças que são educadas com ensino, com amor e com exemplo, elas são disciplinadas. Não precisa bater nelas por causa disso. Mas quando elas não são disciplinadas, elas não têm exemplo, amor e nem ensino. E aí o 4º também não vai ter. Por isso que os pais estão doidos, perdendo a cabeça. O que é que eu faço com meu filho? O que é que eu faço com meu filho? Volta à escritura. É simples a coisa. Então, se você gostou desse vídeo, adquire aí os nossos livros sobre família, tá? Como vocês sabem, nós temos uma escola sobre conselheiro cristão também, se você quiser entrar em contato conosco para saber como é a nossa escola de conselheiro cristão, tá bom? Entre em contato conosco, tudo aí no vídeo, no primeiro comentário fixado no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.